Então, para mim, foi uma melhora para cima, uma melhora boa. Posso viver melhor em questão de qualidade de vida, porque meu propósito não era estética, né? Era ser funcional mesmo, por conta de não conseguir respirar e N fatores. Então, mudou tanto o que eu queria, que era a qualidade de vida principal, e junto com a estética, então, para mim, ficou sensacional. Meu nome é Renato Schroeder, eu sou cirurgião bucomaxilofacial. O foco nosso de atuação ele é principalmente na área de cirurgia ortognática e na cirurgia de ATM. O Guilherme chegou ao nosso consultório com uma queixa importante de respiração. É um paciente jovem, muito alegre, esportista e que relatava uma dificuldade respiratória sempre que ele praticava algum esporte e até mesmo quando ele desenvolvia algumas atividades cotidianas do seu dia a dia. Então, meu nome é Guilherme Silva Fagundes e eu tenho 22 anos de idade. Primeiramente, eu fui fazer a extração dos meus 4 sisos. Após a extração dos mesmos, eu descobri que eu tinha um caso 2 de cirurgia ortognática. De início, eu fiquei bem tranquilo, porque primeiramente eu tive que fazer o tratamento com aparelho, né, para moldar para a cirurgia. Mas confesso que chegando perto da data, eu não estava muito acreditando. Falei, pô, realmente vou fazer. Fiquei bem nervoso. Mas foi um processo, junto com o doutor e com a minha dentista, foi um processo muito bacana, que me tranquilizaram. Então foi um processo demorado, que ao mesmo tempo passou rápido, mas foi bem tranquilo para mim. Então, muitos pacientes procuram a nossa consulta pela falta de queixo em relação à estética. Mas o principal fator, por exemplo, no caso do Guilherme, ele possuía uma mandíbula muito retrusa, o que gerava uma dificuldade respiratória. A passagem do ar na relação nasofaríngea era muito diminuída. Então, a cirurgia ortognática proporcionou com que esse espaço aéreo nasofaríngeo fosse aumentado através do avanço mandibular. Principalmente respiração, porque eu só respirava com a boca aberta, não conseguia respirar com o nariz. Cansaço, um exemplo que eu dei e dou pra galera que me pergunta, é só de subir uma escada para ficar meio ofegante assim, e eu não tinha noção que isso era por conta da minha projeção no meu rosto. A apneia também do sono, não conseguia dormir direito, tinha um pouquinho de insônia. Entre outras coisas que eu tenho, rinite e tal, logo pós da cirurgia eu já vi bastante diferença, que melhorou bastante. A apneia do sono, ela acomete milhares de pessoas no dia a dia. Muitos pacientes procuram alternativas mais conservadoras, como o CPAP. A cirurgia ortognática, na realidade, é um dos pilares de tratamento da apneia do sono, que vai devolver uma melhora significativa na respiração desses pacientes. Muitos pacientes, eles não conseguem identificar que a ausência de uma boa respiração está diretamente ligada ao cansaço que eles têm no dia a dia. Então, no caso do Guilherme, a gente pôde notar uma melhora brutal na sua respiração e na qualidade de vida. Nos relatos que ele passava de cansar ao subir uma escada, ao praticar um esporte, isso hoje não acontece mais, porque com essa cirurgia ortognática e a melhora da respiração, a qualidade de vida dele foi muito impactada. A indicação do doutor veio da minha dentista que está fazendo meu tratamento ortodôntico. O que mais me deu confiança foi a conversa que a gente teve inicial, que foi algo muito leve, e junto da minha mãe. Ele conseguiu tranquilizar nós, explicar o caso, fora os estudos dele, que achei muito interessante. Todo o planejamento que ele tem, toda a conversa, tranquilizar o paciente, passar segurança, isso foi o que mais me deixou tranquilo. Não só eu, como minha família. Na verdade, eu fiquei esperando até o último momento. Eu teria certeza, por conta da segurança que o doutor passou, mas fiquei bastante, será que realmente é verdade? Vai melhorar? Fechou exatamente 2 meses e, pra mim tá sensacional, tanto questão estética quanto questão funcional. A cirurgia ortognática, ela é indicada para o paciente que procura uma melhora da qualidade de vida em relação à respiração, uma melhora em relação à sua mastigação e à sua oclusão dental, e em pacientes que procuram também uma melhora estética. Muitos pacientes têm nos procurado para melhorar o seu perfil facial. Por quê? Porque a cirurgia ortognática se tornou uma cirurgia muito mais rápida, muito mais segura e muito mais eficaz. Por quê? Porque a cirurgia ortognática deixou de ser um bicho-papão
como era no passado, uma cirurgia de uma recuperação difícil, onde o paciente ficava com a boca amarrada por muito tempo e nós não tínhamos uma fisioterapia especializada. Hoje nós temos uma cirurgia de rápida recuperação, nós temos hoje máquinas e instrumentos, né, que facilitam o reparo ósseo, como o peso, né, onde a gente realiza peso cirurgia, e nós temos toda uma condição de pós-operatório com um hidrotérmico, com uma fisioterapia avançada, que devolve esse paciente mais rápido à sociedade. A avaliação pré-cirúrgica ela é muito minuciosa. Nós realizamos uma sessão de fotos em estúdio no consultório, escaneamento facial, nós conferimos os modelos dentários e nós realizamos um planejamento facial em software especializado, onde nós conseguimos simular os avanços e recuos mandibulares e ter uma previsão do resultado final da face desse paciente. Eu cheguei no dia bem tranquilo, cheguei com um pouquinho de antecedência, fui bem tratado, meus familiares também, tava minha mãe e minha tia junto. Fiz meu cadastro ali certinho, gostei das perguntas e do cuidado que eles têm com os pacientes. Fui para a sala de espera, conversei com o anestesista, depois ocorreu toda a cirurgia. No pós também foi incrível, tipo, a estrutura do hospital para mim é sensacional, nunca vi igual. Foi sensacional também as enfermeiras, quando eu precisava de ajuda, um pouco de falta de ar, medicação, alimentação, até mesmo para necessidades físicas, banho, etc. Foi bem bacana. No início bate um arrependimento, porque é bem complicado assim. Quando eu tava aqui, ainda tava com uma máscara que é o Eloterm, que é para resfriar e tal. Foi bem complicado, a questão de alimentação eu tive que ficar no líquido, só que foi bem rápido. Eu fiquei acho que uma semana no líquido. Depois eu já comecei a comer pastosos, bem pastosos mesmo, no caso polenta, purê, coisas do tipo. Só que eu gostei também da ajuda do doutor no meu pós, qualquer coisa eu perguntava, ele me respondia. Com a fisioterapia também, os dois andando lado a lado. Todo mundo meio que se impressionou, porque eu não fiquei muito inchado, não tive hematoma, edema, não fiquei nem amarelo, nem roxo. Uma semana, 2 semanas assim, tava bem tranquilo, assim, até achei, será que é normal? Mas claro, ocorreu tudo certo. É válido falar também que eu não só operei a ortognática, como eu operei minhas 2 ATMs, minhas 2 articulações, que também mexe com essa movimentação da sobrancelha. Eu poderia, né, perder esse movimento, mas também a excelência da equipe do doutor e o doutor, tudo ocorreu tudo certo. O pós ele é complicado, bate o arrependimento, como eu te disse, mas agora eu tô bem feliz mesmo, de verdade, porque o pior já passou, já estou me alimentando melhor. Claro, não estou comendo coisas muito duras, crocantes ainda, que faz parte do processo, mas já estou bem melhor em questão de alimentação e de qualidade de vida. Um dos pontos que eu sempre coloco para os meus pacientes em relação ao pós-operatório e que faz muito sentido em quase todos os pacientes que a gente conversa é uma frase que eu falo no dia a dia do consultório. A primeira semana de pós-operatório vai ser a semana mais difícil, que muitas vezes vai bater um arrependimento de ter feito a cirurgia, porque ele vai estar inchado, ele vai estar desconfortável, ele não vai conseguir ter uma alimentação normal. Na segunda semana é uma sensação de renascimento, onde ele olha para mim e diz como valeu a pena. A recuperação do Guilherme tem sido uma recuperação fantástica. O que eu pontuo sempre, e é uma frase que eu sempre também comento com os pacientes, é que a ortognática ela é uma jornada muito legal e que o paciente tem que estar preparado. É como se nós fôssemos preparar para uma competição de fisiculturismo. Não existe você fazer uma cirurgia e você sair já pronto. Ela tem um período de cicatrização, um período de recuperação. Então, como numa competição de fisiculturismo, você tem que se preparar. Você não vai chegar lá e erguer a taça sem ter feito treinos, sem ter se preparado para essa competição. E a ortognática funciona de uma forma semelhante. Então, esse preparo vem desde a nossa consulta, desde a instrução da nutrição, da fisioterapia, e ele tem um período. Esse período, ele é um período de geralmente uns 3 meses. Quando chegamos no segundo mês, é um período que a alimentação já pode ser uma alimentação mais rígida. E eu falo sempre aqui no Sul, está liberado para ir para uma churrascaria. Então, é um período de preparação, de consolidação de resultados. Então, nós temos que ter um período aí de entendimento que as bases ósseas vão estar cicatrizadas num período de 3 meses a 4 meses. E nós temos muito para evoluir na questão de edema e na questão de resultado. O resultado não é em apenas 3 meses. Um resultado final, ele vai se dar ao longo de 1 ano de tratamento. É ali que nós vamos ter a consolidação final
da estética facial e de toda a função restabelecida. A fisioterapia, no caso, ela ocorre dentro do bloco cirúrgico já, quando eu estou ali na sala de espera para vir para o quarto, para a suíte no caso. Ela vem com esse Eloterm, que é a máscara que resfria, para não precisar ficar com gelo e tal, respingando, e ele manter uma temperatura agradável para o inchaço. Daí eu vou para casa com a mesma máscara, fico mais 2 dias, depois devolvo e vou uma vez por semana frequentar a fisioterapia. Faz exercícios para movimentar, né? Essa parte aqui vai para um lado, para o outro, para frente, para trás. Faz drenagem, faz toda uma massagem assim, né, no rosto para tirar essa contração, que é fica um pouco duro, né, porque o rosto está se acostumando. E a principal parte que a galera não sabe é que ortognática pode dar parestesia, que no caso é perder um pouco a sensibilidade dessa parte onde mexe nos nervos e tal. E daí a fisioterapia vem com laser, vem com os lasers aqui e com choquezinho, bota umas agulhas e uns choques para poder voltar a sensibilidade, que no caso é a parestesia. E para mim tá normal já, voltou toda a minha sensibilidade. Algumas partes ainda que eu encosto e não sinto muito, mas é com o tempo que volta e eu continuo fazendo, no caso, a fisioterapia com laser e os choquezinhos. Um dos pontos mais importantes de se realizar uma cirurgia ortognática é estar em um hospital que ofereça as condições, que esteja preparado para esse tipo de procedimento. E aqui no Hospital Blenk, nós temos uma das melhores estruturas hospitalares do sul do país, onde nós temos um bloco cirúrgico altamente capacitado, com instrumentos e com equipamentos de alto padrão, como por exemplo, serras e piesos de última geração. Nós possuímos uma UTI de ponta, nós possuímos uma equipe de base excepcional e nós temos uma hotelaria que causa muita inveja em muito hotel 5 estrelas. Então, para mim, mudou completamente minha vida, porque eu me sinto mais disposto. Por mais que faça só 2 meses, mas eu já me sinto mais disposto. E estética, ver a família do cara falando, mudou muito, tá mais bonito, coisas do tipo, assim. Tem bastante diferença, os amigos e pessoas que nem falava direito falando, mudou bastante mesmo, sabe? Então, para mim, foi uma melhora para cima, uma melhora boa. Mudou tudo, a questão de agora tem que ter mais cuidado com algumas coisas, mas posso viver melhor em questão de qualidade de vida, porque eu não vim, meu propósito não era estética, né? Era funcional mesmo, por conta de não conseguir respirar e N fatores. Então, mudou tanto o que eu queria, que era a qualidade de vida, o principal, e junto com a estética, então para mim ficou sensacional. Os resultados da cirurgia ortognática do Guilherme são realmente encantadores. Encantadores por quê? Porque a cirurgia ortognática é uma cirurgia realmente fantástica e que é uma cirurgia que eu tenho uma grande paixão, porque ela transforma de uma maneira global a vida do paciente, devolvendo de uma forma única respiração, estética e autoestima. E quando você consegue devolver isso para um paciente, você realmente vê um sentido de propósito naquilo que a gente faz.